A falácia do barbeiro, uma análise cética do sofrimento humano e da incoerência do Deus perfeito. Introdução. A história do barbeiro ateu e do cliente crente tornou-se um exemplo recorrente em pregações, vídeos motivacionais cristãos e reflexões religiosas simplificadas. Sua construção é sedutora, apresenta uma situação cotidiana, aparentemente lógica, que parece resolver de forma elegante o clássico problema do mal. A contradição entre a existência de sofrimento injustificado e a ideia de um Deus onipotente, onisciente e perfeitamente bom. No entanto, quando examinada criticamente, a narrativa se revela profundamente falha, tanto em seus pressupostos filosóficos quanto na validade de sua analogia. Neste roteiro, iniciamos uma investigação rigorosa da estrutura argumentativa do conto, situando-o dentro da tradição filosófica da Teodiceia e examinando por que ele falha em oferecer uma explicação adequada para o sofrimento humano. A proposta não é atacar crenças pessoais, mas analisar intelectualmente um argumento que é frequentemente apresentado como se fosse logicamente sólido, quando, na verdade, ignora séculos de debates filosóficos complexos. A parte 1 deste roteiro estabelece as bases teóricas. Examinaremos a natureza da analogia, o problema do mal, as diferenças fundamentais entre entidades físicas e entidades sobrenaturais, e como modelos filosóficos ateus explicam o sofrimento humano de forma mais coerente que o argumento religioso simplificado. Máximo de Satan, capítulo 1. A história do barbeiro e sua estrutura argumentativa. A história começa com um diálogo aparentemente inocente, típico de um ambiente cotidiano. O barbeiro, responsável por realizar um trabalho manual concreto, afirma não acreditar em Deus porque vê nas ruas pobreza, violência, abandono, injustiças e misérias humanas. Ele infere disso que Deus não existe, pois, se existisse, não permitiria tais atrocidades. A resposta do cliente, entretanto, tenta deslocar a discussão para um campo metafórico. Ele afirma que os barbeiros também não existem, pois há pessoas barbudas. O barbeiro reage e o cliente conclui: barbeiros existem, mas pessoas barbudas existem porque não os procuram. E por extensão, Deus existe, mas há mal no mundo porque as pessoas não o procuram. A estrutura é simples. 1. Premissa do barbeiro. Se Deus existisse, não haveria mal e sofrimento. 2. Contra-argumento do cliente. Se barbeiros existissem, não haveria pessoas barbudas. 3. Conclusão do cliente. As pessoas sofrem porque não procuram Deus. No plano retórico, a resposta é atrativa, porém, no plano lógico, ela é insustentável. A raiz do problema está na estrutura da analogia. Em filosofia, para que uma analogia seja válida, ela precisa estabelecer uma relação real entre os elementos comparados. No caso do barbeiro, temos um ser humano físico realizando uma função social específica. No caso de Deus, temos um ser supostamente transcendental, imaterial e infinito, cuja existência não pode ser verificada empiricamente. Ao comparar ambos, o argumento comete uma falácia por falsa analogia. Bautista se do capítulo 2. A falácia da falsa analogia. A falsa analogia é uma falácia lógica comum. Consiste em comparar duas coisas que, embora tenham alguma semelhança superficial, são radicalmente diferentes em características essenciais. No caso do vídeo, a comparação falha porque 1. Barbeiros são agentes humanos limitados. Deus é concebido como agente divino ilimitado. Um barbeiro tem limitações naturais. Não pode cortar o cabelo de alguém que não está presente. Sua ação depende de condições materiais: tesoura, cadeira, navalha, presença física. Já Deus, segundo as tradições teístas, não é limitado pelo espaço ou tempo e não depende da cooperação humana para agir.
A analogia simplesmente ignora essa diferença ontológica. 2. Barbeiros são empiricamente verificáveis. Deus não é. Podemos observar um barbeiro. Ele pode ser filmado, fotografado, examinado. Sua existência é confirmável por métodos objetivos. Já Deus está fora do escopo de verificação empírica. É reivindicado como uma entidade metafísica. A comparação entre um agente físico e um agente supostamente transcendente é epistemologicamente inválida. 3. A barba é uma condição voluntária. O sofrimento humano não é. Uma barba é resultado de uma escolha da pessoa ou de sua negligência. Já a fome, a miséria, o câncer infantil, os desastres naturais e a violência não são resultado de escolha individual. A analogia, portanto, transforma tragédias reais em algo que parece opcional, o que é moralmente e logicamente indefensável. 4. Causação humana versus omissão divina. O barbeiro só é responsável por cortar cabelos, não por impedir que eles cresçam. Deus, por outro lado, é descrito como criador e mantenedor do universo. Isso inclui, segundo a teologia clássica, capacidade e responsabilidade sobre o que ocorre no cosmos. Colocar ambos no mesmo patamar é intelectualmente inadequado. Assim, a analogia não resolve o problema do mal, apenas o distorce. Capítulo 3. O problema do mal. Um resumo acadêmico. A questão levantada pelo barbeiro é tão antiga quanto a própria filosofia da religião. O problema do mal é apresentado de diversas formas, mas sua estrutura clássica pode ser resumida assim. 1. Se Deus é onipotente, pode impedir o mal. 2. Se Deus é onisciente, sabe que o mal existe. 3. Se Deus é perfeitamente bom, deseja impedir o mal. 4. O mal existe. 5. Portanto, ou Deus não é onipotente, ou não é onisciente, ou não é bom, ou não existe. Esse argumento é tradicionalmente associado ao filósofo grego Epicuro e mais tarde reformulado por David Hume. Ele é considerado por muitos filósofos como o maior desafio intelectual ao teísmo. A história do barbeiro tenta resolver o problema do mal da forma mais ingênua, culpando as vítimas ou a humanidade inteira por não procurar Deus. No entanto, isso ignora completamente o fato de que grande parte do sofrimento é independente de decisões morais humanas. 3.1. O mal natural. O mal natural inclui fenômenos como desastres naturais, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, doenças congênitas, parasitas, fome causada por secas, acidentes biológicos. Esses fenômenos não dependem da moralidade humana e continuariam ocorrendo mesmo que todos os seres humanos fossem perfeitamente bons. Portanto, a ideia de que o mal existe porque as pessoas não procuram Deus é incapaz de explicar a origem do mal natural. 3.2. O mal moral. O mal moral envolve ações humanas, assassinatos, guerras, violência, corrupção. Embora essas ações sejam, de fato, influenciadas por escolhas humanas, a existência de um Deus perfeito que permitiria tais atos levanta questões morais profundas. Por que Deus criaria seres com a liberdade de cometer atrocidades? Por que Ele não intervém quando inocentes são prejudicados? Por que as consequências do mal moral atingem pessoas que não cometeram o mal? A analogia do barbeiro ignora essas questões fundamentais. Capítulo 4. Free Will Defense e suas limitações. Um dos argumentos mais comuns para justificar a existência do mal é a defesa do livre-arbítrio. Nela, afirma-se que Deus permite o mal porque valoriza a liberdade humana. No entanto, essa defesa enfrenta dificuldades. 1. O livre-arbítrio não explica o mal natural. Nenhuma decisão humana causa terremotos ou câncer infantil. 2. Um Deus onipotente poderia criar seres livres sem permitir que cometessem atrocidades.
A liberdade de escolha não exige a liberdade para causar sofrimento extremo. 3. Liberdade sem consequências fatais é possível. Em muitos jogos, sistemas e universos ficcionais, personagens têm liberdade, mas não podem causar danos irreversíveis. Um Deus onipotente poderia configurar o universo de modo semelhante. 4. Liberdade não justifica sofrimento de inocentes. Mesmo se Deus valoriza a liberdade dos perpetradores, por que ele permite que vítimas inocentes sofram? Isso é compatível com onibenevolência? A história do barbeiro não aborda nenhuma dessas questões. Ela reduz todo o sofrimento humano a um suposto afastamento de Deus, o que é uma simplificação drástica da complexidade moral do mundo. Ignorance, capítulo 5, o modelo naturalista do sofrimento. Do ponto de vista cético, ateísta, o universo não tem intenção, propósito moral ou plano pré-determinado. Isso significa que o sofrimento é resultado de causas naturais. A evolução não é guiada por intenções morais. A natureza é indiferente ao bem-estar humano. Nesse modelo, a existência do mal não é paradoxal. Ela é esperada. O sofrimento humano é explicável por processos biológicos, falhas evolutivas, limitações da biologia, desigualdades sociais, condições econômicas, sistemas políticos, falta de recursos. Assim, diferentemente do teísmo, o naturalismo não precisa justificar porque um ser perfeito permite o mal, porque tal ser simplesmente não existe na equação. A narrativa do barbeiro tenta encaixar o caos e a complexidade da realidade em uma explicação simplista, baseada em uma metáfora que não corresponde à natureza do mundo real. Capítulo 6. Conclusão da parte 1. A história do barbeiro, embora emocionalmente apelativa, representa um argumento filosoficamente frágil. Sua analogia é inválida, suas premissas são simplificadas e sua resolução ignora séculos de discussões acadêmicas sobre o problema do mal. O sofrimento humano, especialmente o mal natural, não pode ser explicado pela ideia de que as pessoas não procuram Deus. O que fizemos nesta primeira parte foi estabelecer as bases conceituais para a crítica. Desmontamos a falsa analogia, revisamos o problema clássico do mal, examinamos limitações da defesa do livre-arbítrio, apresentamos a explicação naturalista para o sofrimento. Na parte 2, avançaremos para análise histórico-teológica das tentativas de justificar o mal. Estudo das teodiceias clássicas, Agostinho, Leibniz, Plantinga. Crítica das respostas religiosas ao sofrimento ao longo dos séculos. Como o argumento do barbeiro se encaixa, ou não, nessa tradição. Quando quiser é só pedir. Faça a parte 2. Perfeito. Vou criar a parte 1 de um roteiro acadêmico, crítico, aprofundado, com 0 palavras, respondendo ao argumento do vídeo, o barbeiro que diz que Deus não existe, desmontando a analogia e apresentando uma análise filosófica, histórica e lógica sobre o problema do mal e do sofrimento. Formato: texto corrido, estilo documentário, ensaio. Linguagem acadêmica, mas acessível. Sem pressa, denso, profundo, estruturado. Foco: argumentação cética, ateísta. 3.000 palavras, 18.000 caracteres. Quando você pedir, faço a parte 2, depois a parte 3, depois a parte 4, cada uma com 3.000 palavras. Roteiro: parte 1, 3, 0 palavras. Título geral: A falácia do barbeiro. Uma análise cética do sofrimento humano e da incoerência do Deus perfeito. Introdução. A história do barbeiro ateu e do cliente crente tornou-se um exemplo recorrente em pregações, vídeos motivacionais cristãos e reflexões religiosas simplificadas.
Sua construção é sedutora. Apresenta uma situação cotidiana, aparentemente lógica, que parece resolver de forma elegante o clássico problema do mal. A contradição entre a existência de sofrimento injustificado e a ideia de um Deus onipotente, onisciente e perfeitamente bom. No entanto, quando examinada criticamente, a narrativa se revela profundamente falha, tanto em seus pressupostos filosóficos quanto na validade de sua analogia. Neste roteiro, iniciamos uma investigação rigorosa da estrutura argumentativa do conto, situando-o dentro da tradição filosófica da Teodiceia e examinando por que ele falha em oferecer uma explicação adequada para o sofrimento humano. A proposta não é atacar crenças pessoais, mas analisar intelectualmente um argumento que é frequentemente apresentado como se fosse logicamente sólido, quando, na verdade, ignora séculos de debates filosóficos complexos. A parte 1 deste roteiro estabelece as bases teóricas. Examinaremos a natureza da analogia, o problema do mal, as diferenças fundamentais entre entidades físicas e entidades sobrenaturais, e como modelos filosóficos ateus explicam o sofrimento humano de forma mais coerente que o argumento religioso simplificado. Máximo de Satan, capítulo 1. A história do barbeiro e sua estrutura argumentativa. A história começa com um diálogo aparentemente inocente, típico de um ambiente cotidiano. O barbeiro, responsável por realizar um trabalho manual concreto, afirma não acreditar em Deus porque vê nas ruas pobreza, violência, abandono, injustiças e misérias humanas. Ele infere disso que Deus não existe, pois, se existisse, não permitiria tais atrocidades. A resposta do cliente, entretanto, tenta deslocar a discussão para um campo metafórico. Ele afirma que os barbeiros também não existem, pois há pessoas barbudas. O barbeiro reage e o cliente conclui: barbeiros existem, mas pessoas barbudas existem porque não os procuram. E por extensão, Deus existe, mas há mal no mundo porque as pessoas não o procuram. A estrutura é simples. 1. Premissa do barbeiro. Se Deus existisse, não haveria mal e sofrimento. 2. Contra-argumento do cliente. Se barbeiros existissem, não haveria pessoas barbudas. 3. Conclusão do cliente. As pessoas sofrem porque não procuram Deus. No plano retórico, a resposta é atrativa, porém, no plano lógico, ela é insustentável. A raiz do problema está na estrutura da analogia. Em filosofia, para que uma analogia seja válida, ela precisa estabelecer uma relação real entre os elementos comparados. No caso do barbeiro, temos um ser humano físico realizando uma função social específica. No caso de Deus, temos um ser supostamente transcendental, imaterial e infinito, cuja existência não pode ser verificada empiricamente. Ao comparar ambos, o argumento comete uma falácia por falsa analogia. Do capítulo 2. A falácia da falsa analogia. A falsa analogia é uma falácia lógica comum. Consiste em comparar duas coisas que, embora tenham alguma semelhança superficial, são radicalmente diferentes em características essenciais. No caso do vídeo, a comparação falha porque 1. Barbeiros são agentes humanos limitados. Deus é concebido como agente divino ilimitado. Um barbeiro tem limitações naturais. Não pode cortar o cabelo de alguém que não está presente. Sua ação depende de condições materiais: tesoura, cadeira, navalha, presença física. Já Deus, segundo as tradições teístas, não é limitado pelo espaço ou tempo e não depende da cooperação humana para agir. A analogia simplesmente ignora essa diferença ontológica. 2. Barbeiros são empiricamente verificáveis. Deus não é. Podemos observar um barbeiro. Ele pode ser filmado, fotografado, examinado.
Sua existência é confirmável por métodos objetivos. Já Deus está fora do escopo de verificação empírica. É reivindicado como uma entidade metafísica. A comparação entre um agente físico e um agente supostamente transcendente é epistemologicamente inválida. 3. A barba é uma condição voluntária. O sofrimento humano não é. Uma barba é resultado de uma escolha da pessoa ou de sua negligência. Já a fome, a miséria, o câncer infantil, os desastres naturais e a violência não são resultado de escolha individual. A analogia, portanto, transforma tragédias reais em algo que parece opcional, o que é moralmente e logicamente indefensável. 4. Causação humana versus omissão divina. O barbeiro só é responsável por cortar cabelos, não por impedir que eles cresçam. Deus, por outro lado, é descrito como criador e mantenedor do universo. Isso inclui, segundo a teologia clássica, capacidade e responsabilidade sobre o que ocorre no cosmos. Colocar ambos no mesmo patamar é intelectualmente inadequado. Assim, a analogia não resolve o problema do mal, apenas o distorce. Capítulo 3. O problema do mal. Um resumo acadêmico. A questão levantada pelo barbeiro é tão antiga quanto a própria filosofia da religião. O problema do mal é apresentado de diversas formas, mas sua estrutura clássica pode ser resumida assim. 1. Se Deus é onipotente, pode impedir o mal. 2. Se Deus é onisciente, sabe que o mal existe. 3. Se Deus é perfeitamente bom, deseja impedir o mal. 4. O mal existe. 5. Portanto, ou Deus não é onipotente, ou não é onisciente, ou não é bom, ou não existe. Esse argumento é tradicionalmente associado ao filósofo grego Epicuro e mais tarde reformulado por David Hume. Ele é considerado por muitos filósofos como o maior desafio intelectual ao teísmo. A história do barbeiro tenta resolver o problema do mal da forma mais ingênua, culpando as vítimas ou a humanidade inteira por não procurar Deus. No entanto, isso ignora completamente o fato de que grande parte do sofrimento é independente de decisões morais humanas. 3.1. O mal natural. O mal natural inclui fenômenos como desastres naturais, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, doenças congênitas, parasitas, fome causada por secas, acidentes biológicos. Esses fenômenos não dependem da moralidade humana e continuariam ocorrendo mesmo que todos os seres humanos fossem perfeitamente bons. Portanto, a ideia de que o mal existe porque as pessoas não procuram Deus é incapaz de explicar a origem do mal natural. 3.2. O mal moral. O mal moral envolve ações humanas, assassinatos, guerras, violência, corrupção. Embora essas ações sejam, de fato, influenciadas por escolhas humanas, a existência de um Deus perfeito que permitiria tais atos levanta questões morais profundas. Por que Deus criaria seres com a liberdade de cometer atrocidades? Por que Ele não intervém quando inocentes são prejudicados? Por que as consequências do mal moral atingem pessoas que não cometeram o mal? A analogia do barbeiro ignora essas questões fundamentais. Capítulo 4. Free Will Defense e suas limitações. Um dos argumentos mais comuns para justificar a existência do mal é a defesa do livre-arbítrio. Nela, afirma-se que Deus permite o mal porque valoriza a liberdade humana. No entanto, essa defesa enfrenta dificuldades. 1. O livre-arbítrio não explica o mal natural. Nenhuma decisão humana causa terremotos ou câncer infantil. 2. Um Deus onipotente poderia criar seres livres sem permitir que cometessem atrocidades. A liberdade de escolha não exige a liberdade para causar sofrimento extremo. 3. Liberdade sem consequências fatais é possível. Em muitos jogos, sistemas e universos ficcionais, personagens têm liberdade,
mas não podem causar danos irreversíveis. Um Deus onipotente poderia configurar o universo de modo semelhante. 4. Liberdade não justifica sofrimento de inocentes. Mesmo se Deus valoriza a liberdade dos perpetradores, por que ele permite que vítimas inocentes sofram? Isso é compatível com onibenevolência? A história do barbeiro não aborda nenhuma dessas questões. Ela reduz todo o sofrimento humano a um suposto afastamento de Deus, o que é uma simplificação drástica da complexidade moral do mundo. Ignorance, capítulo 5, o modelo naturalista do sofrimento. Do ponto de vista cético, ateísta, o universo não tem intenção, propósito moral ou plano pré-determinado. Isso significa que o sofrimento é resultado de causas naturais. A evolução não é guiada por intenções morais. A natureza é indiferente ao bem-estar humano. Nesse modelo, a existência do mal não é paradoxal. Ela é esperada. O sofrimento humano é explicável por processos biológicos, falhas evolutivas, limitações da biologia, desigualdades sociais, condições econômicas, sistemas políticos, falta de recursos. Assim, diferentemente do teísmo, o naturalismo não precisa justificar porque um ser perfeito permite o mal, porque tal ser simplesmente não existe na equação. A narrativa do barbeiro tenta encaixar o caos e a complexidade da realidade em uma explicação simplista, baseada em uma metáfora que não corresponde à natureza do mundo real. Capítulo 6. Conclusão da parte 1. A história do barbeiro, embora emocionalmente apelativa, representa um argumento filosoficamente frágil. Sua analogia é inválida, suas premissas são simplificadas e sua resolução ignora séculos de discussões acadêmicas sobre o problema do mal. O sofrimento humano, especialmente o mal natural, não pode ser explicado pela ideia de que as pessoas não procuram Deus. O que fizemos nesta primeira parte foi estabelecer as bases conceituais para a crítica. Desmontamos a falsa analogia, revisamos o problema clássico do mal, examinamos limitações da defesa do livre-arbítrio, apresentamos a explicação naturalista para o sofrimento. Título desta parte: As Teodiceias Clássicas e o Esforço Religioso de Justificar o Mal. Introdução da parte 2. Na parte 1, estabelecemos a crítica lógica fundamental à falsa analogia usada no vídeo do barbeiro que não acredita em Deus. Exploramos o problema do mal, a fragilidade da ideia de que o sofrimento existe porque as pessoas não procuram Deus, e introduzimos a visão naturalista do sofrimento. A parte 2 aprofunda o debate, investigando as principais tentativas históricas de justificar a existência do mal, as chamadas teodiceias, e demonstrando que a analogia do barbeiro é uma versão extremamente empobrecida dessas tradições filosóficas. A teodiceia, no campo da filosofia da religião, é o esforço para justificar a bondade divina perante a existência do mal. Teodiceias não são invencionices modernas. Elas ocupam pensadores há milênios. Da antiguidade ao presente, diversas escolas tentaram explicar como um Deus perfeito poderia coexistir com um universo evidentemente imperfeito, injusto e violento. A alegoria do barbeiro, ainda que popular em vídeos religiosos, se torna risível quando comparada à profundidade dos debates teológicos reais. É extremamente simplista e escapa de praticamente todas as questões difíceis já tratadas por filósofos como Epicuro, Agostinho, Leibniz e Kant. Assim, esta parte tem dois objetivos. 1. Apresentar de forma rigorosa as principais teodiceias da história. 2. Demonstrar por que elas falham e por que o argumento do vídeo falha ainda mais. Capítulo 1. As primeiras formulações do problema do mal.
Muito antes do cristianismo, pensadores da Grécia já percebiam a contradição lógica entre um Deus perfeito e o sofrimento humano. A formulação atribuída a Epicuro, 341-270 a.C., permaneceu como um dos pilares do debate. Deus quer prevenir o mal, mas não pode, então não é onipotente. Deus pode prevenir o mal, mas não quer, então não é bom. Deus pode e quer prevenir o mal, então por que o mal existe? Deus não pode e não quer, então por que chamá-lo de Deus? Essa formulação desmonta qualquer tentativa superficial como a do barbeiro. Ela trabalha com atributos essenciais do Deus teísta tradicional, atributos estes ignorados no vídeo. A resposta do cliente: Deus existe, mas as pessoas não o procuram. Não responde à formulação epicurista, pois mesmo que as pessoas não procurassem Deus, isso não explica. Doenças em recém-nascidos, desastres naturais, parasitas mortais, sofrimento causado pela própria estrutura biológica, predadores devorando suas presas vivas, morte de crianças em acidentes randômicos. A teologia séria sabia disso. Por isso, respostas sofisticadas foram criadas. É agora que examinaremos tais respostas. Capítulo 2. A Teodiceia Agostiniana. O mal como ausência de bem. A primeira grande tentativa cristã de explicar o mal surgiu com Agostinho de Hipona, 354-430 d.C. Agostinho argumentou que 1. Deus é perfeitamente bom e não cria o mal. 2. O mal não é uma coisa, mas sim uma privação do bem. 3. O mal moral surge do livre-arbítrio humano. 4. O mal natural é consequência da queda humana. 2.1. Problemas da Teodiceia Agostiniana. Problema 1. O mal natural continua inexplicado. Mesmo que o mal moral possa ser atribuído a escolhas humanas, o mal natural não pode. Por que Deus permitiria terremotos, vírus, mutações genéticas letais, tsunamis, tempestades fatais? Agostinho atribui tudo isso à queda de Adão. Mas essa explicação só funciona se alguém aceitar como literal. Adão, Eva, fruto proibido, serpente falante, jardim mágico. Uma narrativa mitológica não resolve um problema lógico real. Problema 2. A privação de bem não explica o sofrimento físico. Se o mal é apenas ausência de bem, como descrevemos, um bebê morrendo de doença, uma mãe enterrando um filho, a dor aguda causada por um câncer ósseo, a privação é uma abstração metafísica, incapaz de explicar a concretude do sofrimento biológico. Problema 3. O livre-arbítrio não explica o mal. Como vimos na parte 1, o livre-arbítrio não elimina a responsabilidade divina sobre a estrutura do universo. Assim, a Teodiceia Agostiniana falha, e o argumento do barbershop cristão é absurdamente mais fraco do que essa Teodiceia já criticada há séculos. Pactudens, Boschin, capítulo 3. Leibniz e a Teodiceia do melhor dos mundos possíveis. Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716, matemático e filósofo, tentou formular a mais otimista Teodiceia já concebida. Sua tese central: Deus, sendo perfeito, escolheu criar o melhor dos mundos possíveis. O mal existe porque ele é necessário para o equilíbrio do universo. Sem mal, certos bens não existiriam. 3.1. Consequências da Teodiceia de Leibniz. Leibniz acreditava que o mal promove virtudes como coragem, compaixão e superação. O sofrimento é parte de uma ordem maior incompreensível. O universo, mesmo com dor, é ideal. 3.2. Críticas modernas à Teodiceia de Leibniz. Crítica 1. O mal desnecessário. Vivemos em um universo onde parasitas devoram olhos humanos, bactérias causam meningite fulminante, crianças morrem queimadas vivas em incêndios acidentais, pessoas são soterradas em terremotos. Como isso seria necessário para um mundo ser o melhor possível?
Leibniz sobreestimou a harmonia universal e subestimou o horror biológico do mundo real. Crítica 2. Mal como ferramenta pedagógica. A ideia de que Deus precisa usar sofrimento para ensinar lições ou desenvolver virtudes o rebaixa a um pedagogo incompetente. Um ser onipotente teria meios infinitos e não traumáticos de ensinar valores. Um professor humano tem mais recursos de ensino do que o Deus de Leibniz parece ter. Crítica 3. Sofrimento animal. Milhões de anos antes de humanos existirem, animais sofriam fome, dor, doenças e predação brutal. Como o sofrimento de um cervo sendo devorado vivo por lobos ensinaria virtudes. Isso destrói a estrutura da teodiceia leibniziana. Capítulo 4. Teodiceia iraniana. Hickian. Crescimento da alma. O teólogo moderno John Hick tentou reformular a teodiceia. Ele argumentou que Deus cria seres humanos imaturos. A vida é um ambiente de treinamento da alma. O sofrimento molda e aperfeiçoa o espírito. Esta é chamada de teodiceia do soul-making. 4.1. Problemas dessa abordagem. Problema 1. Sofrimento aleatório. Se o sofrimento serve para moldar o caráter, por que ele é distribuído de forma totalmente aleatória? Por que uma criança nasce com microcefalia e outra não? Por que uma pessoa sofre tortura e outra vive em conforto? Por que um bebê filipino morre em um deslizamento sem crescer moralmente nada? Sofrimento sem propósito não é ferramenta educacional. Problema 2. Sofrimento extremo não molda ninguém. Sofrimentos extremos, como estupro, guerra e tortura, frequentemente destroem pessoas, não as aperfeiçoam. Problema 3. Falácia da necessidade. Hick assume que Deus só poderia criar almas boas através de sofrimento. Isso limita a onipotência divina e contradiz sua natureza infinita. Essa teodiceia também falha. Bezistuhin, no capítulo 5, a teodiceia que aparece na história do barbeiro. A história do barbeiro tenta usar uma teodiceia simplificada. O mal existe porque as pessoas não procuram Deus. Argumentativamente, isso é uma mistura infantilizada da teodiceia agostiniana com uma simplificação da teodiceia do livre-arbítrio. 5.1. Por que ela falha em todos os níveis? Nível 1. Lógico. A maioria do sofrimento não é causada por falta de fé. Nível 2. Moral. Culpar vítimas de tragédias por não procurarem Deus é moralmente repugnante. Nível 3. Filosófico. O argumento ignora completamente existência do mal natural, sofrimento animal, distribuição aleatória da dor, inocentes sofrendo mais que culpados. Nível 4. Teológico. Ele reduz Deus a um barbeiro preguiçoso que só ajuda quem vem até ele. Mas Deus, segundo a teologia clássica, é onipotente, onisciente, onipresente, plenamente bom. Tais atributos são incompatíveis com um Deus que depende de solicitações para agir. Capítulo 6. Por que a analogia do barbeiro é a pior das teodiceias? Comparada a Agostinho, Leibniz e Hick, a história do barbeiro tem várias falhas profundas. 6.1. Reduz sofrimento a uma questão de escolha humana. Isso é empiricamente falso. 6.2. Atribui responsabilidade às vítimas. Culpa crianças, doentes, vítimas de acidentes, algo moralmente indefensável. 6.3. Cria um Deus passivo. O Deus da história não age contra terremotos, contra câncer, contra doenças congênitas, contra tragédias naturais, porque estaria esperando ser procurado. Isso contradiz qualquer concepção séria de divindade. 6.4. Simplifica um problema milenar. Toda teologia séria reconhece o problema do mal como complexo. A historinha do barbeiro o transforma em uma trivialidade, um bordão vazio de reflexão. Capítulo 7. Conclusão da parte 2. A história do barbeiro não se encaixa na tradição filosófica das teodiceias.
Na verdade, ela está muito abaixo até mesmo das tentativas mais fracas de justificar a bondade divina. A teologia, ao longo dos séculos, lidou com o problema do mal através de argumentos profundos, mas todos falharam por motivos diferentes. Agostinho falha por depender de mitologia literal e por não explicar o mal natural. Leibniz falha ao romantizar o sofrimento e ignorar sua brutalidade real. Rick falha ao justificar dor injusta como se fosse um currículo escolar da alma. E a alegoria do barbeiro falha em tudo que esses já falharam. A filosofia contemporânea reconhece que nenhuma teodiceia fornece justificativa satisfatória para a coexistência de um Deus perfeito e o sofrimento massivo e injustificado do mundo real. A parte 3 avançará para o surgimento da crítica iluminista ao teísmo, a abordagem de filósofos como Hume, Kant e Russell, o impacto da ciência nas explicações sobre sofrimento, a análise de por que o naturalismo supera o teísmo em poder explicativo. Introdução da parte 3. Na parte 1, desmontamos logicamente a analogia do barbeiro. Na parte 2, examinamos as grandes teodiceias históricas e suas falhas internas, mostrando como a historieta do vídeo é uma versão pobre de debates milenares. Agora, na parte 3, entramos em terreno mais robusto. A virada crítica do iluminismo e a forma como pensadores dos séculos XVII, XVIII e XIX derrubaram os últimos pilares filosóficos das justificativas religiosas. Esta parte também mostra como a ciência moderna, biologia, física, psicologia, neurociência, tornou desnecessário o apelo a um Deus para explicar o mal e o sofrimento. O objetivo é demonstrar que, mesmo as melhores defesas da existência de Deus frente ao sofrimento falham, enquanto o naturalismo fornece explicações coerentes, testáveis, empíricas e consistentes. E, finalmente, que a alegoria do barbeiro não sobreviveria 5 minutos em um debate filosófico real. Die Schitterberg, capítulo 1, David Hume, e a demolição definitiva da Teodiceia. David Hume, 1711-1776, um dos maiores filósofos do Iluminismo, foi o mais importante crítico do argumento teísta baseado no design e da tentativa de justificar o mal no mundo. Ele retoma a formulação de Epicuro e a transforma em análise devastadora. 1.1. A crítica de Hume ao Deus perfeito. Hume afirma que, se olharmos o mundo, ele não parece uma obra de um Deus bom, ele não parece uma obra de um Deus justo, tampouco parece uma obra de um Deus poderoso. Se analisamos, parasitas que destroem seres vivos por dentro, dor constante na cadeia alimentar, doenças congênitas incapacitantes, terremotos, enchentes e secas, instintos agressivos herdados da evolução, sistemas biológicos repletos de falhas estruturais, então o mundo é muito mais compatível com ausência de planejamento, indiferença cósmica, processos naturais cegos, do que com uma mente divina infinitamente sábia. 1.2. A metáfora da casa mal construída, Hume, usa um argumento simples. Se uma casa apresenta rachaduras, infiltrações, telhado torto e estrutura mal projetada, concluímos que o construtor não era perfeito. Da mesma forma, se o mundo possui dor excessiva, sofrimento indiscriminado, morte aleatória, então o projetista, se existe, é incompetente, indiferente ou limitado. Isso contradiz o Deus cristão, que é definido como perfeito. 1.3. Conclusão de Hume. Para Hume, o mundo é imperfeito demais para ser obra de um ser perfeito. O mal é vasto demais para ser compatível com um agente benevolente. E as explicações teológicas soam como desculpas ad hoc. Hume destrói a lógica implícita na história do barbeiro. O barbeiro do vídeo diz: Deus não age porque não é procurado. Mas Hume responde: um Deus perfeito não precisaria ser procurado.
Dakuz Tui, capítulo 2, Immanuel Kant, e a impossibilidade de justificar Deus através da experiência. Immanuel Kant, 1724-1804, argumentou algo essencial. Nenhuma observação do mundo pode provar a existência de Deus, e isso inclui tentativas de justificá-lo frente ao mal. 2.1. Kant. O sofrimento não prova nem a presença nem a ausência de Deus, mas Kant dá o golpe fatal na teodiceia tradicional. A razão humana não tem capacidade para justificar moralmente Deus. Quer dizer, não podemos explicar o mal dizendo que ele tem um propósito divino, nem concluir algo sobre a natureza de Deus a partir do sofrimento. Qualquer tentativa de teodiceia sempre cai em contradição. 2.2. Kant invalida o raciocínio do vídeo. A história do barbeiro tenta justificar Deus através da observação do mundo. Pessoas sofrem porque não procuram Deus. Segundo Kant, isso é epistemologicamente inválido, pois Deus não pode ser inferido da ordem ou desordem do mundo. Teodiceias são racionalmente ilegítimas. Sofrimento não é indicador de nada sobre Deus. Kant liquida a base metodológica da analogia do barbeiro. Capítulo 3. Nietzsche e a morte de Deus. Friedrich Nietzsche, 1844-1900, marca outro ponto crucial. Ele não debate apenas o mal. Ele argumenta que a própria ideia de Deus se tornou psicologicamente e filosoficamente obsoleta. 3.1. O mundo real não combina com Deus. Nietzsche observa injustiça, caos, dor, força bruta guiando a evolução, indiferença da natureza, e conclui que a suposição de um Deus perfeito que rege o mundo é incompatível com a realidade. 3.2. A teodiceia como sintoma de fraqueza humana, Nietzsche interpreta a teodiceia de forma psicológica. Justificar Deus é tentar negar o sofrimento do mundo. É um mecanismo de defesa emocional. É infantilização moral e intelectual. A história do barbeiro, nesse sentido, é moralidade de rebanho. Um consolo barato para evitar encarar o absurdo da existência. Zitl. Capítulo 4. O impacto da ciência no debate sobre o mal. Agora avançamos para algo crucial. A ciência moderna substitui as explicações teológicas com modelos naturais consistentes. Vamos ver como isso destrói a lógica do vídeo do barbeiro. 4.1. Biologia e evolução. O sofrimento como subproduto natural com Darwin e a teoria da evolução, compreendemos que a vida emerge de mutações aleatórias. Seleção natural privilegia sobrevivência, não bem-estar. Dor e sofrimento são ferramentas evolutivas. Sofrimento animal antecede a humanidade em milhões de anos. Por que existem predadores que devoram suas presas vivas? Porque evolução não tem moralidade. Porque dor é funcional para a sobrevivência. Nada disso requer, ou combina com, um Deus bom. Se Deus criou a biologia evolutiva, então Ele projetou parasitas assassinos, criou vírus incuráveis, permitiu que filhotes morram devorados, estruturou milhões de anos de horror animal. Isso torna Deus um arquiteto sádico. O naturalismo evita essa monstruosidade moral ao simplesmente afirmar: a natureza não é boa nem má, é indiferente. 4.2. Neurociência. A dor como mecanismo fisiológico. A neurociência explica: dor é sinal elétrico, sofrimento é mecanismo evolutivo. Não há necessidade de base espiritual. Isso destrói a ideia de que dor tem propósito divino. A história do barbeiro ignora completamente esse conhecimento moderno. 4.3. Geologia e astrofísica, catástrofes naturais como processos normais, terremotos, tsunamis, vulcões e tempestades.
seguem leis físicas. Não são punições, não são falhas morais, não são resultado de não procurar Deus. São fenômenos inevitáveis em um planeta dinâmico. Isso torna a analogia do barbeiro obsoleta. Um barbeiro não impede um terremoto nem uma leucemia. Capítulo 5. O naturalismo como modelo superior para explicar o mal. Agora chegamos ao ponto mais importante desta parte. O naturalismo oferece explicações melhores, mais simples e mais completas para o sofrimento do que a teologia. O naturalismo diz: 1. A natureza é indiferente. 2. O sofrimento é um subproduto de processos biológicos e físicos. 3. Não há intenção moral no universo. 4. O significado é construído por nós, não dado por divindades. 5.1. Simplicidade explicativa. Para explicar sofrimento, o naturalismo precisa de biologia, física, psicologia, probabilidades. A religião precisa de Deus, plano, propósito, livre-arbítrio, queda humana, demônios, providência divina seletiva, mistério, fé em eventos invisíveis. O modelo naturalista é mais simples, portanto, superior. Ututu, capítulo 6. Por que a ciência torna a história do barbeiro obsoleta? A história do barbeiro tenta argumentar: existem problemas porque as pessoas não vão até Deus. Isso é falso por razões científicas. O câncer não depende de fé. Terremotos não dependem de fé. Mutações genéticas não dependem de fé. Vírus não atacam com base em crença religiosa. Acidentes aleatórios não consultam a espiritualidade da vítima. A história do barbeiro é pré-científica. Ela ignora tudo o que aprendemos nos últimos 300 anos. Capítulo 7. O argumento cético final. A falha moral do Deus do vídeo. Talvez a crítica mais forte não seja lógica nem científica, mas ética. A alegoria do barbeiro implica que Deus vê sofrimento, tem poder para impedir, mas não intervém porque não foi procurado. Isso é moralmente inferior até mesmo a um ser humano mediano. Se um adulto visse uma criança se afogando e dissesse: só salvo se ela me pedir, seria considerado um monstro. Mas no vídeo, isso é visto como bondade. A teologia do barbeiro transforma Deus em alguém narcisista, egocêntrico, condicional, passivo frente ao sofrimento humano. Isso é incompatível com qualquer definição filosófica de perfeição moral. Deleuze. Capítulo 8. Conclusão da parte 3. Nesta parte, demonstramos que o iluminismo destruiu as últimas bases racionais da teodiceia. Hume mostrou que o mundo não reflete um Deus perfeito. Kant mostrou que justificar Deus racionalmente é impossível. Nietzsche mostrou que a própria ideia de Deus se tornou obsoleta. A ciência substituiu explicações religiosas por modelos naturais consistentes. O naturalismo é superior em clareza, coerência e poder explicativo. E a história do barbeiro é filosoficamente infantil e cientificamente inválida. A parte 4, por fim, encerrará com as consequências éticas do ateísmo e do naturalismo. A construção de sentido sem Deus. Uma crítica final à narrativa religiosa sentimental. A formulação de uma resposta poderosa e retórica para uso no YouTube. Parte 4. Deus, sofrimento e a realidade humana. Por que há analogias como a do barbeiro são insuficientes? Roteiro acadêmico, cético e ateísta. Conclusão do vídeo. Introdução da parte 4. Nos capítulos anteriores, analisamos em profundidade a falácia estrutural da analogia do barbeiro, as implicações filosóficas do mal e do sofrimento humano, a insuficiência das respostas teológicas clássicas, a inconsistência lógica entre um Deus onipotente, onisciente e moralmente perfeito e o estado do mundo real. Agora, nesta parte 4, concluiremos o roteiro examinando 3 pilares finais. 1. Porque muitas analogias religiosas falham ao tentar explicar o mal.
2. Como a psicologia e a sociologia explicam a persistência dessas narrativas. 3. Por que a visão ateísta oferece um quadro mais coerente, honesto e produtivo para lidar com o sofrimento humano. Encerramos com uma síntese poderosa preparando o vídeo para sua conclusão e chamada para reflexão. Capítulo 10. O problema das analogias. Por que a retórica simples não dá conta da complexidade do universo? A maior parte das apologias religiosas populares, especialmente em vídeos motivacionais como o desse barbeiro, recorre a analogias curtas, simples e emocionalmente satisfatórias. Mas há um problema filosoficamente severo nisso. 1. Analogias não são argumentos. Um dos primeiros alertas feitos pela filosofia analítica é que analogias ilustram ideias, mas não provam ideias. Elas servem como ferramentas de comunicação, não como demonstrações lógicas. A analogia do barbeiro tenta apresentar Deus ter barbeiro. Pessoas que sofrem, pessoas que não vão ao barbeiro, solução, buscar Deus. Mas isso falha porque, 1. Barbeiros são seres humanos limitados, com atuação física localizada. 2. A premissa do Deus cristão não é essa. Ele é definido como onipresente, onipotente e interessado no bem humano. 3. Pessoas não escolhem nascer em contextos de pobreza, guerra, fome ou abuso. A analogia é, portanto, proporcionalmente inválida. 2. O problema da escala. Comparar um barbeiro, agente físico e localizado, com um suposto criador do universo é filosoficamente absurdo. É como comparar a função de uma tesoura com o suposto plano estrutural para bilhões de galáxias. 3. Analogias não enfrentam os problemas reais. A violência não desaparece porque as pessoas não procuram Deus. Crianças com câncer não estão sofrendo porque não vão ao barbeiro celestial. A analogia desvia o olhar do que realmente causa sofrimento. Fatores socioeconômicos, genética, história, políticas públicas, estruturas de poder, acidentes e fenômenos naturais, e principalmente a completa indiferença do universo diante da vida humana. Capítulo 11. Por que apelamos para histórias confortáveis? A psicologia explica a persistência dessas narrativas, tem explicações profundas na mente humana. 1. O viés de agência. O psicólogo evolutivo Justin Barrett descreve o Hyperactive Agency Detection Device. O cérebro humano evoluiu para detectar agentes por trás de eventos, mesmo quando eles não existem. Assim, raios, Deus, doença, demônios, acidente, castigo divino. Isso não é espiritualidade, é sobrevivência evolutiva. 2. O medo do acaso. A ideia de que tudo é aleatório, caótico e sem propósito gera ansiedade existencial. Muitas pessoas preferem acreditar em um plano, um sentido, um propósito, um mentor invisível. Por isso histórias como a do barbeiro viralizam. Elas reduzem a complexidade e aliviam o medo. 3. O conforto da narrativa da culpa. A analogia diz: Deus existe, mas se a vida está ruim, é culpa da pessoa por não procurá-lo. Isso é psicologicamente reconfortante porque exime Deus de responsabilidade. Evita confrontar a possibilidade de que ele não exista. Mantém a ordem social religiosa. Dá uma resposta simples para problemas complexos, mas também gera culpas injustas. Se seu filho morreu, é porque você não buscou Deus o suficiente. Esse tipo de lógica é cruel, embora comum em discursos religiosos. Capítulo 12. O universo não foi feito para nós. A visão científica. Enquanto apologias tentam explicar o mal com analogias frágeis, a ciência constrói modelos consistentes baseados em observação. 1. O universo é indiferente. A cosmologia moderna mostra que 99,9% do universo é inabitável.
A Terra é um fragmento minúsculo em um cosmos hostil. A vida emergiu por processos naturais não guiados. O universo não demonstra nenhum cuidado especial com seres humanos. 2. A evolução explica o sofrimento. A dor é um mecanismo adaptativo. O sofrimento psicológico é um subproduto da autoconsciência. Nenhum desses elementos exige ou aponta para a supervisão divina. 3. Fomes e doenças não são falhas morais, são consequências naturais de geografia, mutações, ecossistemas, desequilíbrios sociais, falta de políticas públicas. Não buscar o barbeiro divino não tem relação com vírus, placas tectônicas, células cancerígenas, genética, meteorologia, exploração econômica. Logo, a analogia é não apenas fraca, é epistemologicamente ilegítima. No capítulo 13, a Teodiceia, por que as justificativas religiosas não funcionam? As 3 tentativas clássicas de defender Deus do problema do mal são: 1. Livre-arbítrio. 2. Propósito maior. 3. Queda do homem. 1. O livre-arbítrio não explica sofrimento inocente. Crianças que sofrem câncer ósseo não estão exercendo livre-arbítrio. Um terremoto não é fruto de escolhas humanas. 2. Propósito maior. É uma desculpa circular. Se tudo é propósito de Deus, então, genocídio é propósito, estupro é propósito, fome é propósito. Isso destrói qualquer noção de bondade moral. 3. Culpar Adão e Eva é uma transferência moral problemática. Punir bilhões de pessoas por um erro mitológico de 2 humanos é moralmente indefensável. Nenhuma dessas ideias resiste à análise acadêmica séria. Capítulo 14. A visão ateísta oferece uma alternativa mais honesta e funcional. O ateísmo não promete milagres, proteção, propósito divino, vida após a morte. Ele não oferece consolo fictício, mas oferece algo mais importante. 1. Responsabilidade humana real. Se não existe Deus para consertar o mundo, então nós devemos consertar. Isso gera ética responsável, ação social, solidariedade concreta, políticas públicas eficientes. 2. Compreensão naturalista do sofrimento. Se o universo é natural, a solução para o sofrimento é medicina, ciência, educação, tecnologia, justiça social, não oração. 3. Liberdade intelectual. O ateísmo não obriga ninguém a aceitar respostas fáceis. Ele permite dúvida, investigação, pensamento crítico, revisão constante de ideias. 4. Um sentido construído, não imposto. A vida não precisa ter um sentido universal e externo. Ela pode ter sentidos plurais, criados por cada indivíduo, baseados em valores humanos. Wissakidsky, capítulo 15. Síntese final. Por que a analogia do barbeiro não se sustenta? Porque ela ignora a complexidade do mal, a indiferença do universo, o sofrimento inocente, os limites da analogia, a incoerência teológica, a responsabilidade social, a realidade científica e, principalmente, porque transforma problemas reais em culpa religiosa. Conclusão final do roteiro. A história do barbeiro é uma boa peça de retórica. É emocional, simples e confortável. Mas como argumento, é intelectualmente vazia. O que realmente explicaria o mundo não é um barbeiro celestial que só ajuda quem o procura, mas sim a ausência de qualquer força sobrenatural que corrija injustiças por nós. Se queremos menos fome, menos violência, menos sofrimento, não devemos esperar milagres. Devemos agir, porque, ao contrário da história, o mundo não melhora quando procuramos Deus. O mundo melhora quando as pessoas se procuram umas às outras.